Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do nosso programa Panorama Bíblico, nós temos agora o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando o assunto o Espírito Santo. Nós já falamos da personalidade, da deidade do Espírito Santo. E nós estamos abordando agora a questão dos pecados contra o Espírito Santo. Nós já falamos aqui com relação a contristar o Espírito Santo. E hoje, pastor Natanael Rinaldi, aproveitando a sua presença aqui, nós gostaríamos de estar abordando, o senhor ontem parece que já deu uma breve abordagem, mas seria interessante nós abordarmos com mais ênfase, a questão do abafar ou extinguir o Espírito Santo. O pastor poderia nos citar um texto, e quando isso acontece, essa questão de abafar ou até extinguir o Espírito Santo? Podemos citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, que diz bem claramente: não extinguais o Espírito, só está o Espírito, mas é o Espírito Santo. Compara o apóstolo Paulo o extinguir o fogo do Espírito com o desprezo e a rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Isso nós devemos entender que quando Jesus, falando ali, Paulo falando em Efésios capítulo 4, ele fala que quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons. Esses dons são dons espirituais, não são dons naturais, para os homens. E um desses dons, todos esses dons, eles são dados, fornecidos pelo Espírito Santo. E Paulo, na sequência aqui, do verso 20 de 1 Tessalonicenses, ele fala: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, não podemos abafar ou extinguir o Espírito Santo. Devemos tomar cuidado com, às vezes, algum diagnóstico, alguma palavra, quando podemos ver algum irmão cheio do Espírito Santo e dizer que aquilo, às vezes, é uma manifestação somente humana. Então, precisamos tomar todo cuidado e também nos lembrar daquele texto que está em Colossenses: tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. O senhor citou, então, especificou exatamente o que é abafar e extinguir o Espírito Santo. Nós temos algumas passagens bíblicas que nos falam sobre isso. O pastor poderia passar aos nossos amigos quando isso acontece, quando acontece esse abafar ou extinguir o Espírito Santo, embora o pastor já tenha enfatizado a questão de muitas vezes nós queremos deduzir ou julgarmos que uma determinada manifestação do irmão que está cheio do Espírito Santo é uma manifestação humana. Mas nós temos uma passagem, eu penso que deve ser essa passagem que o pastor deve abordar, com relação ao rei Saul. O pastor pode abordar quando isso acontece, tomando como base o que aconteceu com o rei Saul? 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 a 14, diz: e esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente,
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui nós vemos uma desobediência. A desobediência, ela pode extinguir, abafar o Espírito Santo. Perfeito. Esse texto elucida bem, né, pastor? Porque se nós lemos a parte anterior desse primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver que era uma ordem expressa de Deus, através do próprio profeta, passando a Saul, que ele exterminasse ali os amalequitas. E Saul vai e age de acordo com a sua vontade. Então Samuel chega a perguntar para ele: importa mais sacrificar do que obedecer? Então a questão da obediência, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós extinguimos o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Saul, um rei que tinha tudo para dar sequência à nação de Israel, acabou tendo a extinção do Espírito Santo na sua vida. E qual foi o resultado? O resultado final foi o próprio suicídio do próprio Saul, perdendo ali a assunção divina. Ainda nessa questão, o pastor poderia acrescentar mais algum texto, algum comentário nessa parte aqui de abafar o extinguir do Espírito Santo? Penso que é muito importante aos nossos ouvintes. O que também, além do que o irmão já esteve abordando, é o que diz aqui no verso 13 desse primeiro Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para todo sempre. Então aqui diz que Deus testou a obediência de Saul com aquela demora. E Saul, ele não tinha como oferecer o sacrifício ao Senhor, porque ele era simplesmente um rei. Quem deveria oferecer era o profeta Samuel, que também tinha sua função de sacerdote. Então, dessa maneira, houve essa desobediência, né? Amém. Pastor, nós temos abordar mais uma questão de pecar contra o Espírito Santo. Nós temos um texto, já abordamos um pouco durante essa semana, a semana anterior, mas é sempre bom nós entrarmos também nessa parte de mentir ao Espírito Santo. Nós temos um texto de Atos capítulo 5, o pastor puder estar lendo aos nossos ouvintes, em seguida já dando uma explicação nesse sentido. Atos 5, versículo 3, é a questão de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo. Até nós temos aqui uma confirmação que o Espírito Santo é Deus, porque fala Espírito Santo e depois não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Mas nessa questão de mentir ao Espírito Santo, o pastor poderia abordar? Então esse texto diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então aqui Ananias e Safira ignoraram a ordem do Senhor, recusaram seguir o Espírito Santo e dessa maneira eles desobedeceram e tentaram enganar a Deus. E conforme o texto que podemos também abordar em Deuteronômio, capítulo 23, e no seu verso 21 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. É verdade. Nós temos mais um texto ainda que pode ratificar a questão de mentir ao Espírito Santo, não cumprir os votos prometidos ao Senhor. Eclesiastes 5, versículo 4 a 6, fala assim: quanto a Deus, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria a Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então nós vemos aqui a questão de Ananias fazendo exatamente isso, não cumprindo aquilo que havia prometido ao Senhor. E nós vemos nessa sequência, pastor, as ações de Ananias e os seus resultados. O pastor poderia estar citando a questão da ação que Ananias teve, Ananias e Safira, e também qual foi o resultado disso. O que nós temos que entender, assim voltando um pouquinho no assunto, é que essa parte foi dada para Israel, lá em Números capítulo 30, nós vemos assim Deus orientando a Moisés, no verso 2, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Então aqui nós vemos que a falsidade, a mentira e a hipocrisia não deveria ter lugar entre o povo de Deus. E nesse caso que nós estamos relatando, de Ananias e Safira, Ananias mentiu e teve uma resposta imediata e fulminante. Antes de mentir ao Espírito, Ananias deixou Satanás encher o seu coração, porque toda mentira vem do diabo. No Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 8, verso 44, o Senhor disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então podemos dizer que fazer promessas ou votos para Deus e não cumpri-los é pecado, pois é uma mentira. Perfeito, pastor. Numa sequência ainda nesses assuntos que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós temos a questão de resistir ao Espírito Santo. Nós temos um texto de Atos, capítulo 7, versículo 51, que fala assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Então essa questão de resistir ao Espírito Santo, pastor, como é que nós podemos fazer uma interpretação bem objetiva para que os nossos ouvintes entendam o que significa resistir ao Espírito Santo? Como isso acontece? Pastor Max, ainda aproveitando esse assunto da questão do voto, eu queria, aproveitando, dizer que quando podemos assim dar um exemplo, que nos nossos dias, nós que estamos vivendo uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, e nós temos uma ordenança a participar, que é a ceia do Senhor. Isso é um voto. Verdade. E que é um compromisso que o crente tem, né? Então, esse voto, será que o cristão da atualidade, ele cumpre fielmente com este voto diante do Senhor Jesus Cristo? Nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, aqui Paulo está dizendo, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. E Paulo vai dando a orientação, a partir do verso 23, sobre a questão de você participar da ceia, e ele coloca todos esses cuidados. Então,
eu achei que era oportuno nós também falarmos que o cristão do Novo Testamento, ele deve participar da ceia, porque ele está fazendo um voto em santidade e dedicação a Deus. E dessa maneira, ele tem que estar com a sua vida no altar. Agora, resistir ao Espírito é o que encontramos em Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Perfeito. Então, nessa sequência, até para enfatizar um pouquinho mais a questão anterior, foi bem lembrado do pastor, a questão da ceia, é algo de suma importância, que às vezes os irmãos parece que passa a desaperceber, não entendem a questão espiritual do que é a ceia do Senhor, porque além de ser um ato memorial, é um ato profético. Porque se nós lemos o versículo 26, fala, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Ok, mas o quê? Como é que termina? Até que venha. Então tem um aspecto profético. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Nós estamos também entristecendo o Espírito Santo quando nós não participamos da ceia do Senhor. E nessa questão aqui que o pastor citou, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, então fica bem claro aqui que isso acontece o quê? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não obedecemos. Dessa forma, o que nós fazemos? Nós não damos liberdade a que o Espírito Santo realize a sua obra em nós. Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, 2 Coríntios 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então fica bem claro que o crente que não permite que o Espírito Santo haja na sua vida, na realidade ele perde a sua liberdade. Ele passa a voltar do quê? Voltar ao estado cativo, nas garras do inimigo. Então é algo assim que nós temos que ter muito conhecimento disso, e mais do que o simples conhecimento, nós vivemos realmente essa questão do Espírito Santo. O pastor poderia abordar mais um pouco esse assunto, elucidar um pouco mais aos nossos ouvintes? É o caso do texto anterior, que nós sabemos que era o discurso de Estevão diante do Sinédrio, né? E ele estava dizendo que os descendentes, né, os antecedentes dos judeus, eles não deram ouvidos ao Espírito Santo quando os profetas, movidos pelo Espírito Santo, falaram a respeito da situação que estava o povo de Israel e do possível julgamento da parte de Deus. Então eles resistiram e o que aconteceu? Deus os enviou ao cativeiro babilônico. Então, Estevão ele está fazendo essa parte histórica, né? Assim, vós sois como vossos pais, que os pais também resistiram ao Espírito Santo. E hoje, como esse texto que foi lido, 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ainda quando não damos ouvidos aos seus impulsos dentro de nossos corações, ou também não reconhecendo as visões, sonhos ou profecias circunstanciais. Verdade. Nós temos um texto, a questão de resistir ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo também fez com que Paulo não seguisse para onde ele queria. Nós temos um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 9, se o pastor puder estar fazendo essa leitura, elucidar essa passagem, Atos capítulo 16, versículos 6 a 9. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto que o pastor acabou de ler, nós temos dois impedimentos por parte do Espírito Santo com relação à intenção de Paulo. Aqui o primeiro, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Depois ele vem de novo, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Aí esse mesmo Espírito, através do anjo, roga a Paulo, passa a Macedônia. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo. E se Paulo não tivesse seguido a ação do Espírito Santo, será que essa viagem missionária dele teria tido o sucesso que teve ali por toda a Ásia, por toda a Grécia? Então é algo que a gente tem essa questão, nós resistimos ao Espírito Santo na questão da sua ação com relação a cada um de nós. É importante nós entendermos isso. O Espírito Santo ele procura agir na nossa vida, mas quando nós colocamos impedimento, nós não permitimos a ação do Espírito Santo. E o que acontece conosco? Nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos a nossa unção. Nós temos sido bem enfáticos nesse estudo, em todo o trabalho que nós fazemos, da questão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Nenhuma obra sobrevive se ela não estiver de acordo com a mensagem do Espírito Santo de Deus. O pastor está à frente de um ministério, sabe muito melhor do que eu o que é essa questão. Sem o Espírito Santo, o que nós poderíamos fazer sem o Espírito Santo, pastor? Nós teríamos alguma chance de prosseguir essa caminhada dentro da obra sem o Espírito Santo? Completamente nenhuma, né? Porque nós somos pessoas naturais e agindo como pessoas naturais, nós não vamos conseguir fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo é que nos guia, né? Paulo diz isso em Romanos 8,14, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, a nossa dependência deve ser total e ter essa sensibilidade desse texto que acabamos de ler, né? Como o apóstolo Paulo, ele era sensível e ele diz, foram impedidos pelo Espírito. E depois ele tem uma outra, como o irmão falou, uma outra pessoa, né? Passa para a Macedônia e ajuda. Que coisa maravilhosa, né? Quando podemos ter essa direção da parte de Deus. E as viagens de Paulo só tiveram esse sucesso, assim podemos dizer, porque foram guiados pelo Espírito Santo. Se nós pensarmos na primeira viagem de Paulo, quem foi que apartou Barnabé e Paulo? Aparta, disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para essa missão que tem. Então, tudo guiado pelo Espírito Santo. Então, quando nós queremos sobrepor, o grande problema do ser humano é que às vezes ele atinge talvez um grau de conhecimento intelectual, ele quer se sobrepor às ações do Espírito Santo, e infelizmente acontece no nosso meio também. Tantos pregadores que nós vimos iniciando uma vida reta no caminho do Senhor, pregando a palavra genuína do Senhor, e hoje o que nós vemos? Pregando palavras humanas, buscando prestígio próprio, ignorando totalmente o Espírito Santo. Penso que esses daí entram nessa parte aqui, nesse próximo item que nós temos aqui, que é ultrajar ou agravar o Espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Na sequência da nossa programação nós teremos abordando isso, mas penso que essa questão aqui de resistir ao Espírito Santo, penso que nós devemos enfatizar bem, para que os ouvintes fiquem bem cientes, inclusive os irmãos que estão à frente da obra. Nós temos muitos irmãos que nos ouvem nesse sentido, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos que estão à frente da obra, para nós termos esse cuidado especial, esse carinho especial, orarmos, como o Espírito Santo age na nossa vida, através da oração. Não que nós estejamos, através da oração, tendo um direito sobre isso, mas através da oração nós nos purificamos de todo o pecado, nós temos o nosso pensamento elevado ao Senhor, e nós damos então o quê? A oportunidade que o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas. Dentro desse assunto, nós observamos a nossa total
absoluta dependência verdade. do Espírito Santo. E isso requer que sejamos esvaziados do nosso Nós eu, mesmos, é verdade. para que o Espírito Santo, então, ele ocupe o nosso ser de uma maneira plena, total, para termos o que Paulo fala sobre o fruto do Espírito também, que é o discernimento espiritual, né? Saber distinguir quando aquilo é de Deus e quando aquilo é do inimigo. E isso ocorre muito no reino de Deus, às vezes, e muito na igreja. Às vezes o líder, ele é confrontado por uma situação que aparece de repente, e se ele não tiver cheio da graça do Senhor, ele acaba sendo movido pelo seu achar humano. E muitas das vezes ele tem que parar um pouco, refletir, será que essa é a melhor atitude? Será que esse é o melhor caminho? Verdade. E aí, se ele está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai dar essa capacidade para ele poder reagir e dar um posicionamento. Quando o líder está à frente de um trabalho, ele não permite que o Espírito Santo assim age, ele age de maneira intempestiva. E essas atitudes intempestivas nós sabemos no que resulta. Resulta em conflitos, resulta até em ministérios que são extinguidos, são extintos, cortados. Então é algo que, essa questão de resistir ao Espírito Santo é algo que nós temos que ter muita base bíblica nisso, né, pastor? Esse negócio do achismo, eu acho isso, hoje tem muito isso, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. E o que a gente não tem que achar nada, a gente tem que constatar aquilo que a Bíblia nos orienta, em todos os sentidos. E também podemos dar como exemplo a pessoa falar, Deus falou comigo. É verdade. Deus falou comigo e eu já estou decidido. Então isso também é muito comum no nosso meio hoje. E isso, quando Deus falou comigo, devemos ter o respaldo bíblico, né? Exatamente. Desse posicionamento. Será que a Bíblia me dá esse respaldo para mim poder tomar essa decisão?